Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada pelo Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar os podcasts do Santa Fé Cash. A gente já se viu muito por aqui e o que eu acho mais interessante dessa iniciativa é que a gente aborda temas essenciais e, nesse caso, temas que orbitam em torno das nossas vidas, todos ligados à saúde. O tema de hoje não vai ser diferente, eu tenho certeza que você vai se identificar, porque quem nunca teve contato, relacionamento, quem nunca teve na família uma mulher que engravidou, teve um bebê e passou pelo famoso puerpério, o famoso baby blue. O que é Baby Blue? A gente vai falar com duas especialistas aqui nesse assunto que você vai amar e já eu apresento as duas. É uma fisioterapeuta toda focada em amamentação, com dicas valiosas, e uma ginecologista e obstetra que está de olho em novas camadas do que são o puerpério para a gente entender melhor. Antes disso, eu queria dizer para vocês que o Santa Fé Cash você pode acessar nas redes sociais, no Instagram, todos aqueles cortes bonitinhos que levam você para o YouTube, também para o Spotify, e que vai estar também na minha plataforma no YouTube, também no Spotify e também no Instagram. É uma collab que eu acho que tem rendido muito, principalmente informação de qualidade. E falando em Santa Fé, você sabe que o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé agora conta com 13 novas suítes. Os novas, você pode botar assim, neon, bem grande, porque são novas, 100% novas. São o novo mimo, a nova paixão da cidade, das famílias, das mamães que querem conforto, aconchego, tranquilidade na hora de ter o seu bebê. Então, elas são preparadas para acolher você em um dos momentos mais especiais que existem nas nossas vidas, né? Que é o momento desse nascer, dessa nova criança, desse bebê que está vindo aí do seu filho. Então, cada detalhe é pensado nesses instantes, né? Seja vivido com esse conforto, tranquilidade e aconchego que eu mencionei, em ambientes modernos, sofisticados, acolhedores, a cara da professora Tânia Sampaio, que é a diretora do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Ela cuida tudo com muito carinho, com muita atenção e é muito exigente, tá certa, porque na Santa Fé, cuidado, respeito e amor se encontram para essa experiência, né? Para que essa experiência, na verdade, seja vivida de forma especial e inesquecível. Então, Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, acreditamos sim que cada vida é uma dádiva. Ah, você quer saber mais sobre as suítes? Anota aí, 86 para você que está em outro estado, porque tem pacientes de todos os lugares, né? Já vai ser, eu vivo dizendo, em 2 anos, referência nacional a Santa Fé. É o 994-937157. Bom, a gente traz o tema puerpério real, expectativa e realidade, mitos, né, verdades e mentiras. Deixa eu apresentar aqui as nossas convidadas aqui. Elas têm um nome muito parecidos. Não, elas não são irmãs, não são da mesma família. Eu começo apresentando a Kaline Matos. Ela é fisioterapeuta. Ela iniciou a assistência da fisioterapia obstetrícia nas maternidades no Piauí há 19 anos. Ela foi uma desbravadora, formou várias equipes. Eu acho que o Estado deve muito a ela, essa iniciativa, esse amor e as pessoas que ela terminou formando, não é? Ela é especialista e mestre em saúde da mulher, idealizadora da clínica Espaço Amamente e é mãe do Itamar Neto e da Maria Clara, que tá dodói hoje. Ô, Maria Clara, tá sendo cuidada pelo papis dela, mas a gente queria agradecer. Ser mãe é isso, né? É isso, tem que se virar nos 30, tem que dar conta, né? Tem que se virar, bem-vinda. A nossa outra convidada é a doutora Keliane Duarte. Ela é médica pela Universidade Federal do Piauí, ginecologista e obstetra pela Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. É mestre em saúde da mulher pela Universidade Federal do Piauí, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. É professora de obstetrícia da nossa Universidade Federal do Piauí e é preceptora do internato de residência médica também, né, em obstetrícia lá na UFP, e é mãe do Lucas, de 7 anos. Ou seja, gente, o assunto aqui vai render, puxa a cadeira, manda para as amigas, para os amigos, né? Porque rede de apoio é todo mundo envolvido mesmo. E aí, gente, eu queria super agradecer que vocês estão aqui para discutir esse tema. Eu acho que a conversa é sobre um território que ninguém ensina, mas que toda mãe atravessa, que é esse território
chamado puerpério, na verdade, né? É um tempo de contrastes, amor gigante, corpo em reconstrução, expectativas quebradas e aquele baby blue que só quem vive sabe do que se trata. Daqui a pouco a gente vai dizer o que é o baby blue e por que essa sigla é em inglês, né? E aí dizer que a gente vai falar do que é real, não do que é romantizado. Eu acho que tem muita coisa para a gente esclarecer aqui hoje com essas duas autoridades, porque maternidade é sim força, mas com certeza é também, eu acredito, vulnerabilidade. É quando a gente nomeia o que sente, a gente sabe que tudo fica mais leve e a gente está precisando nomear as coisas e não naturalizar. Então, bem-vindos a esse papo necessário sobre o que acontece com a mãe e o bebê quando nascem. Sim, porque quando nasce um bebê, principalmente da primeira vez, mas todas as vezes que são diferentes um do outro, nasce uma mãe também. Nem sei por onde começar, mas vou começar fazendo a pergunta, o que é puerpério? Porque eu acho que cada uma de vocês tem uma visão diferente aí, né? Começo com você, doutora. Bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite, por estar aqui e a oportunidade de falar sobre um tema que realmente, né, tem muita coisa e muita coisa que passa despercebido, digamos assim. Então, o puerpério, na verdade, o que é? Ele é aquele período, logo do momento pós-parto, via de regra vai 6 semanas ali pós-parto, mas hoje, cada vez mais, os estudos mostram o quê? Que esse puerpério pode durar muito mais do que isso. Então, ele vem cheio de mudanças, não só físicas, mas mudanças psicológicas, cheio de mudanças hormonais, e essa nova mulher que está aí se reconstruindo, passando por todas essas mudanças, para formar essa nova mãe que vai passar por toda essa fase de puerpério, de infância com esse bebezinho. Então, é muito importante tudo isso que a gente fala, e principalmente desses fatores, não só físicos, mas muito do psicológico, né? Você disse aqui que abordar muito isso, eu acho muito importante, porque eu acho que é uma abordagem necessária. São muitas fases, na verdade, não é? São muitas fases, e são fases que são individualizadas, não tem como a gente comparar. Né? A evolução de uma mulher, tanto na gestação, como no nascimento, como no puerpério, é muito individualizada. A nossa cultura, ela tende sempre à comparação. E às vezes essas comparações, elas acabam machucando, né? Porque a gente quer se igualar, a gente quer ter resultados bons, a gente quer ver a nossa evolução, às vezes, conforme outras mulheres, né? Mas o puerpério é isso, é uma incógnita, na verdade. Eu ainda estou vivendo o meu puerpério. E já está com quanto tempo o teu bebê? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 porque, meses. Como a Keliane falou, as pesquisas, elas estão comprovando que esse período, antes a gente acreditava que era o quê? O resguardo ali, aqueles 45 dias. Sim. Depois disso, a mulher estaria preparada para viver normalmente, com suas funções, suas obrigações. E não. Hoje é comprovado em que, em média, são 2 anos aí para ela se restabelecer, podendo até ser mais tempo, tá? Essa informação ela é muito importante para tirar um peso que muitas mulheres acabam carregando, né? Aquele peso de você estar bem, de você ter que voltar logo à sua atividade, à sua vida, ao seu corpo, e a gente não pode ter isso, né? Eu tô com 1 ano e 4 meses com a minha bebê e confesso para vocês que ainda estou no puerpério intenso, porque são muitas fases, né? Não é só aquele momento inicial ali que a gente acha e acredita que é o que é mais... precisa de mais dedicação. A fase do puerpério, esses 2 anos iniciais, eles são muito intensos. E aí, dependendo da vivência que você tiver, precisa de mais ajuda, de mais carinho. Tudo é um contexto, é muito pessoal e intransferível, como os versos do Fernando Pessoa, né? Doutora, a solidão materna, ela é pouco abordada, né? Quando a gente conversava ainda há pouco nos bastidores, ela disse, Maia, do ponto de vista da saúde mental e da percepção do que é essa fase, é super importante que a gente aborde, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma percepção diferente do que é o puerpério e a gente fala ainda muito pouco sobre isso, na verdade, né? Então, assim, a solidão materna, enquanto saúde pública, quando a gente pensa que é a fase mais solitária da vida adulta para muitas mulheres, né, os estudos atuais colocam isso como um fator de risco que é real. Por que a gente dá tão pouca importância ainda a isso? O que falta?
É verdade, né? O que acontece? A gente sabe que, nesse momento, mulheres normalmente já são suscetíveis a quadros psicológicos em relação aos homens na vida, em todos os períodos da vida. E existem alguns períodos na vida da mulher que ela fica mais vulnerável. Gravidez e puerpério são um desses períodos. Então, muitas mudanças acontecem aí nessa fase. Então, muita gente fala, ela vai se preparar para a chegada do bebê, ela vai passar pelo pré-natal, por todas as consultas, todas essas fases, mas muito pouco se fala do que vem depois. E assim, o que a gente tem a percepção também? Nossa geração, e cada vez mais, vem vendo aquilo aqui. Você vai trabalhar, vai casar, vai viver. E cada vez a maternidade vai sendo um pouco adiada, digamos assim. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. Embora os dados ainda mostrem que mais de 78% das mulheres no Brasil têm filhos com menos de 20 anos. Exato. É porque no nosso entorno, na verdade, a gente percebe que as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Mas quando a gente vai para a gravidez na adolescência, quando a gente vai para outros lugares que não são da nossa convivência, Exato. A gente percebe que as mulheres continuam tendo filho mais cedo. A gente percebe essa grande disparidade, né? Mas são essas mulheres com filho mais tarde que estão formando a opinião de muita gente. Exato. Né? Porque elas têm acesso a canais de comunicação que elas terminam influenciando de algum modo, não, doutora? Exato, exatamente. E aí o que a gente percebe? É que nesse momento, então, ela vai se deparar ali, nascer um bebê, que era tudo que eu queria. Mas o que eu faço com essa criança? Como é que eu vou? O que eu vou fazer? Então, ela se vê num momento de intensa mudança de rotina, mudança de tudo. Ali, uma vida que era... Muita gente tem tudo ali muito programado, organizado, e a gente entra num território, como você bem falou no início, completamente desconhecido. Eu não tenho previsibilidade nenhuma. É um bebezinho que acabou de nascer, que está se acostumando com esse mundo. Nem eu criei um bebê ainda, não sei como é que eu vou fazer, e nem ele entende que nasceu. Então, esses primeiros 3 meses, muito se fala de gestação. Ele tá entendendo que ele nasceu. O que deu certo, bonitinho, num dia ele comeu, dormiu, foi tudo lindo. Amanhã já vai ser completamente diferente. E acho que uma das coisas que pesa muito nesse período de puerpério, privação de sono, né? Então, a privação de sono é uma coisa que para a vida, para todo mundo. Quando a gente não dorme bem, no outro dia você tá irritado, você rende menos. Então, imagina uma mulher que ela tem que ficar com esse bebê, fazer tudo isso com privação de sono e no outro dia continua. Então, realmente, é um período que ela fica mais vulnerável a tudo isso. E aí, quando a gente vem o baby blues, né, que a gente falou no começo, até 80% das mulheres vão passar por esse momento. Então, é um número, a maioria das mulheres mesmo. Tem algumas, 20% não passam? 20% não passa. Cerca de 20%. Todo mundo sonha estar nesse clube de mulheres. E é justamente isso. As 2 primeiras semanas, que é o período que essas mudanças são mais intensas, mas é um momento autolimitado. Vem o choro. Então, sempre que elas voltam ali na consulta de pós-parto, a gente sempre pergunta, como é que tá? Tem paciente que vai sentar na tua frente e só vai chorar. A lágrima vem. Então, nesse primeiro momento, o choro é muito comum. E se junta a outras coisas, chamam até de 4º trimestre, né? Aí, assim, eu queria falar do ponto de vista, por exemplo, porque nasce o bebê, nasce a mãe, certo? Então, junto com toda a revolução hormonal do baby blue, que a gente ainda vai se aprofundar, porque tem baby blue com 6 meses, você disse que está no puerpério, mas o baby blue de 6 meses, ele é muito parecido com lá do começo, mas tem a questão da amamentação também, que já é complicado. A importância de compreender que não é só físico, é também emocional e é também social, e a influência disso na amamentação, quando essa mãe nasce, porque ela teve um filho e ali nasce uma mãe, e quando esse bebê nasce. E a família também, porque todo mundo renasce, né? Às vezes os pais não estão preparados para vivenciarem isso, às vezes as avós não estão preparadas para vivenciar isso. E quando a gente fala sobre puerpério, um dos pontos principais seria a preparação. É você ir sabendo, é saber o que vai acontecer, o que é que está ali esperando, né? Os pontos positivos, os pontos negativos. Tudo que a gente faz, que a gente se prepara, a gente acaba tendo bons resultados. A evolução, sim, ela é diferente. Então, eu que trabalho com amamentação e com puerpério de uma forma direta, eu gosto muito de orientar as mães durante a gestação e a família. Porque ali eles têm que ter uma conexão, eles andam juntos, não tem como. A doutora estava até comentando que o importante é pensar a amamentação já
Na gestação, Na sem dúvida gestação. nenhuma. No pré-natal, né? E é um ponto chave do puerpério a amamentação em termos de dificuldades. A mulher, ela se cobra muito, ela espera passar pelaquela gestação, ela espera ter o nascimento e ela idealiza muito a amamentação. A nossa geração, ela recebe muita informação. A gente somos mulheres muito bem informadas, preparadas, empoderadas e a gente quer o melhor para o nosso filho. Então, as mulheres hoje, elas sabem da importância da amamentação, o que aquilo vai proporcionar para o filho dela a longo prazo e elas querem, mas ainda está faltando preparação, ainda está faltando rede de apoio, ainda está faltando uma melhor assistência às vezes, né, na parte hospitalar. E é algo que a gente precisa falar muito, porque dificulta muito o puerpério, né? Quando você vê seu bebê chorando, quando você imagina que aquela criança está sentindo fome, é uma dor terrível. Além das dores que ela já está sentindo, né? As dores físicas da mama, peito fissurado, engurgitamento mamário, dor na cirurgia. Então, quando junta tudo isso, gente, não tem como, né? Tem saída? Essa mulher sofre, tem saída. E hoje a gente vivencia uma assistência maravilhosa, né? A gente proporciona para as mulheres uma assistência multidisciplinar, que eu acho que é um diferencial, principalmente aqui do Piauí, principalmente da Santa Fé, que lá a gente começou esse trabalho, né, multiprofissional, da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, de estar acolhendo essa mulher, de estar proporcionando para ela uma assistência adequada, individualizada. Há 19 anos a gente já tem assistência da fisioterapia na maternidade, coisas que ainda não é a realidade em outros centros de referência no país. A gente vê algumas maternidades no sul do país, né, que são polos econômicos, não tem ainda essa assistência, nem na rede pública, nem particular. E a gente começou aqui no nosso estado isso, proporcionando um alívio para essas mulheres, porque quando a gente gera informação, acolhimento, tratamento, recursos terapêuticos, né, que ela alivia esses desconfortos, que elas se sentem mais seguras, tudo flui de uma forma mais tranquila. Quando a gente pensa o puerpério, doutora, como uma experiência neurobiológica, né? Como a gente estava conversando, que não é só emocional, né? Na verdade, tem várias pesquisas que são recentes que mostram que a mãe passa por que vocês chamam de poda neural, né, que é tão intensa quanto na adolescência, porque são várias revoluções hormonais da mulher. A primeira delas é na adolescência, a outra é no tal puerpério, que aí muda a lógica, a memória, a percepção de risco, nascem os vínculos. Por que quase ninguém fala nisso no Brasil? Exatamente, e é muito interessante isso, e hoje os estudos já mostram mesmo que o cérebro, o tecido cerebral, ele é remodelado, a gente tem uma remodelação, tem áreas que vão se desenvolver um pouco mais, e que para isso aconteça eu preciso que outras áreas regridam um pouquinho, que é a memória, que é a atenção. Então às vezes, quantas vezes a gente não já, meu Deus, a palavra tá na ponta da língua e não sai. Sim. As pacientes falam pra gente muitas vezes, nossa, essa perda de memória volta quando é normal, e ela começa mesmo na gravidez e vai um pouquinho ali no puerpério, volta, ela demora mais ou menos isso, 1 ano e pouquinho, 2 anos pra voltar, porque imagina, nessa época a gente é acostumado a dormir, quando o bebezinho nasce, qualquer barulhinho a gente já tá alerta. Então, isso é parte dessa remodelação que esse cérebro tá sofrendo, pra gente ficar mais alerta a perigos. Quantas vezes um sentimento interessante que nasce quando é um sentimento de proteção, de cuidado. Então, você tá o tempo todo alerta em relação a esse bebê. Se ele tá dormindo muito, deixa eu ver. Geralmente a mãe acorda ou alguns minutos antes que o bebê ou alguns minutos depois que o bebê. Exato. Ela pressente, né? É uma conexão Exato. muito forte. É uma conexão que é tipo um milagre mesmo, Exato, gente. é construção. Né? A forma como exatamente Deus isso. construiu o ser humano e como ele nos dota de capacidades e habilidades, particularmente a mulher, é realmente incrível, assim. Agora eu fico pensando, quando a gente fala de baby blue que está ligado a isso, a gente fica sempre pensando que o baby blue é só para quem tem parto vaginal, o famoso parto normal. Para quem não tem, é diferente? O puerpério, na verdade, ele vai acontecer das duas formas, né? Tanto pacientes que passam pelo parto vaginal, como pacientes que passam pelo parto cesariana. O que normalmente vai mudar, e hoje a gente já tem estudos que mostram isso, é que, por exemplo, pacientes que passam por cesariana, elas têm uma tendência maior
a depressão pós-parto e estados psicologicamente mais difíceis. Porque, assim, a cesárea, ela vai te limitar um pouco mais. Então, é uma paciente que ela vai precisar de mais ajuda para pegar esse bebê, para fazer as coisas, ter o cuidado com o bebê, para amamentar. O próprio entrar em trabalho de parto favorece a descida do leite. Então, o leite desce mais rápido, a amamentação pode fluir melhor. Então, tudo isso anda meio que relacionado de forma intrínseca. Então, um dos grandes, como a Kaline falou muito bem, uma das grandes questões do puerpério é a amamentação, que é uma coisa que a gente sabe, tem cada vez mais informação que é o melhor, que é o mais importante, mas muitas vezes botam na cabeça da gente que é instintivo. Nasceu, o bebê vai mamar. E não é. Até quando não machuca esse peito, quando flui tudo muito bem, fica muito sensível. Então, tu imagina, a gente escuta relatos de pacientes que muitas vezes, nossa, quando ele vem querendo mamar, eu já tenho medo, porque eu sei que vai doer. Então, tu imagina o peso que isso gera nessa paciente, a angústia que isso vai gerar. Então, um momento que era para ser leve, tranquilo, eu tô causando um problema. Então, por isso que o olhar individualizado, essa assistência, esse cuidado com essa mulher faz muita diferença. Sem dúvida. Quais são as verdades e quais são os mitos em relação a puerpério e a amamentação nessa fase que é tão delicada? Em termos de mito, eu acredito que achar que é natural, que é tudo muito instintivo, que a mulher precisa aguentar, que faz parte. Importante falar isso. Muitas vezes elas se calam, elas se fecham, elas não conseguem expressar o que elas estão sentindo por medo de julgamento, né? Por medo de cobranças. Não atender às expectativas. Não atender. Então, isso foi um ponto que eu comecei a observar muito quando eu comecei a entrar na casa dessas mulheres. Eu acredito que eu fui uma das primeiras profissionais a ir na casa, a entender, a sentir, a me trancar dentro do quarto com elas, né? E há 19 anos que eu faço isso, já atendi mais de 10 mil mães e eu sempre aprendo muito com cada uma delas. É uma experiência divina. Poder estar lá, poder ouvir, poder acolher, poder escutar, poder tirar assim, o peso que elas estão sentindo é algo incrível. Os pais têm amadurecido em relação a serem, de fato, essa rede de apoio? Demais. A gente vive uma geração bem diferente. No início, eu acredito que muda muito, né? Nossa cultura está sempre em transformação. Então, no início eu via que as mulheres tinham mais rede de apoio, as pessoas tinham mais tempo. Exemplo, 19 anos atrás, a vida era outra, né? Mais segurança, né? As famílias maiores e com não tanta cobrança, comparação. Um ponto importante para a gente citar, Maia, é as redes sociais. As redes sociais, elas entraram com pontos muito positivos, mas também pontos negativos, né? E aí a gente precisa estar sempre ali equilibrando aquela mulher, mostrando o sentido da vida, mostrando o que vale a pena, o que não vale a pena, a conversa, né, entre a família. Então, isso tudo conta muito. Muita gente romantiza muito, pouca gente chega e fala a real. Às vezes até que às vezes acontece, às vezes tem mulheres que não têm, eu pego pacientes que ficam muito bem. E aí vai outro ponto. Ou que tem recursos para uma enfermeira, uma babá. Mas vai de muita coisa. Quando a gente fala em via de parto, eu acho algo muito importante. A evolução de uma mulher que tem parto normal, ela pode ser um mundo de diferença entre uma mulher que passa por um procedimento cirúrgico, por uma cesariana. Porque a evolução hormonal é diferente. Aquele bebê nasce, ela fica sem limitação, ela come bem, ela dorme bem, ela se tem menos dor. Do parto vaginal, né? Do parto vaginal. Então, assim, é diferente as evoluções. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Acompanhando cada evolução, cada característica daquela mulher. Se a gravidez é desejada, se não é, se teve intercorrências, se é de alto risco, né? Eu tive uma experiência agora linda, maravilhosa, gravidez aos 42 anos, né? Uma gravidez não planejada, mas extremamente desejada, porque eu passei anos tentando engravidar e não conseguia. Quando veio, que bênção, que sonho. E aí, uma gravidez de alto risco, com uma malformação fetal, que envolve ali toda uma estrutura, uma rede de apoio emocional, espiritual, fortíssima, financeira, muita coisa. Então, assim, são vivências únicas, né? Sim. E a gente precisa muito acolher essas mães
independente se está tudo bem ou se está com muita dificuldade, tem que ter esse olhar, tem que ter essa difícil, calmaria. né? Acho que é difícil dizer o que é verdade e o que é mito. Só o que é mito mesmo, porque é tão pessoal. Individual. Defina verdade no meu contexto. Defina verdade no contexto dela que tem uma criança de 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Você que tem 7, eu que sou avó. Defina a verdade. Sua visão hoje como avó já muda em relação a muita coisa. E é interessante esse Baby Blue, por exemplo, por que ele volta aos 6 meses? Vamos falar o que é esse Baby Blue? Eu fui atrás de tudo, dessas informações. Eu sei que eu tô aqui falando pra vocês o que vocês sabem, mas eu vou só dizer o que é e vocês me dizem por que ele volta aos 6 meses, no seu caso. O termo surgiu na década de 1950, foi na psiquiatria anglo-americana, me corrijam se estiver errado a pesquisa, para descrever um conjunto de sintomas que eram leves e transitórios, tristeza, irritabilidade, choro fácil, oscilação emocional, que aparecem entre o 3º e o 10º dia pós-parto. E isso é controverso porque depende, né? O blues, ele vem da expressão inglesa to feel blue, sentir-se triste, né? Ou baby blues, que significa literalmente a tristeza que acompanha a chegada de um bebê. E tem agora um termo mais usado, que é o postpartum blues, né? São que é a dias mesma azuis, coisa, né? Dias escuros, nublados, né? Eu botaria uma outra cor, eu não botaria o blue, não. Eu porque botava cinza. o cinza. Por que aos 6 meses ele volta, geralmente? Geralmente, o que acontece? Lá nos 6 meses acontece uma outra grande mudança. Esse bebezinho vai começar, digamos assim, ele vai sair da amamentação exclusiva. Então, até 6 meses era aquele tempo todo, principalmente para quem amamenta em livre demanda. Então, tá ali aquela mãe que, às vezes, para quem tem o privilégio, né, da licença maternidade, de estar ali o tempo todo. Ou de ser mãe em tempo integral. Exato. De estar com esse bebê que amamenta em livre demanda, então tá no peito, não toma enfim, aquela conexão que tá o tempo todo ali. A partir dos 6 meses, e é uma coisa boa que acontece, esse bebezinho vai começar a comer, vai começar a conhecer outras coisas, outras texturas, outros alimentos. E o dentinho que nasce. Exato, e automaticamente ele vai diminuir a amamentação. Então, muitas mães começam, será se ele vai começar a comer? Será se vai continuar mamando? Será se vai... E aí vem muitas dúvidas para quem vai voltar a trabalhar nessa fase, principalmente. Então, vou voltar a trabalhar. E é uma dualidade, porque a gente quer trabalhar, mas a gente quer estar ali com o nosso bebê também. Então, é um luto de novo que essa mulher vive. E eu lembro muito quando aconteceu comigo. O voltar a trabalhar ficava, meu Deus, você sai, mas a cabeça ficou em casa. E ao mesmo tempo, tô em casa com o bebê. Nossa, mas E eu acho também que existe, assim, tipo, normalizar que, tipo, o bebê nasceu, todas as atenções foram para ele. Eu fiquei em casa nesse período de licença maternidade ou não, mas a gente está falando desse período até 6 meses, e todo mundo acha que você não precisa mais de ajuda também. Eu acho assim que de novo, talvez uma mudança dessa percepção que muda a partir dessa mudança de hormônios, né? E a percepção de mundo, esse cérebro de novo... remodelado, né? Mudando. Novas perspectivas, Exato. né? E todo mundo olhando e dizer, como assim tá estranho? Não acostumou ainda, tem 6 meses. Eu explico às vezes para as mães assim que é uma montanha russa. Imagina que você vai entrar na montanha russa. Vai ter dias que vai subir, vai ter dias que vai descer, que vai dar um looping. É bem isso. Você acha que não vai aguentar. Aí quando chega no final, você vem aquela sensação maravilhosa e eu vou novamente. É mais ou menos isso que acontece no puerpério, na maternidade. E são períodos, Maia, assim, a gente não tem realmente como prever, porque é muito individualizado. É o retorno ao trabalho, às vezes a ausência do companheiro. Uma coisa que a gente sente muito é quando a avó volta para viver a vida dela. Eu senti muito quando a minha sogra precisou voltar a trabalhar e me deixar um pouquinho lá com a minha nenê. Nossa. É porque são muito fáceis. Quando nasce, aí a família toda. Todo mundo volta. Aí 3 meses de licença maternidade fora do Brasil, aqui em alguns lugares da Europa mais, né? Tem até de 1 ano, né? Nos países nórdicos e tudo. No Brasil, 4 ou 6 meses, depende da empresa. Né? O pai, aqui no Brasil agora,
Um pouquinho mais de tempo, fora um mês, né? Um mês, e aí essas pessoas vão sumindo. E você vai tendo que voltar ao trabalho, você vai tendo que ter que criar uma estrutura que ela é organizada toda na cabeça da mãe. A mãe. E tomar cuidado para esse retorno, né? Porque às vezes a gente se perde mesmo. Eu falo, a mãe de primeira viagem, ela sofre muito, é uma experiência muito forte. Eu digo, olha, ter um segundo filho é algo surreal, porque você consegue vivenciar de uma forma bem mais leve. Todas as mulheres merecem ter um segundo filho, porque é uma experiência incrível. Justamente por essa incógnita no primeiro filho do que você vai vivenciar. Mas ela vai ser mãe de novo, né? Nasce outra mãe. Nasce outra mãe. E vem uma mãe mais leve. A gente fica olhando pra você, a gente que é mãe de filho único, fica olhando, gente, será? A gente fica mais leve, a gente se fortalece muito. E olha que eu tô numa geração agora de pacientes que estão tendo 5, 6, 7 filhos. Sério? Isso. Voltou um pouco esses últimos 5 anos, né? Essa percepção de você ter mais filhos, né? E é algo incrível, porque realmente eu vejo isso nas mulheres. Elas se fortalecem muito a cada experiência. E agora com o meu segundo filho... no mundo de hoje... Há de se pensar, mas é isso. A facilidade que... Cada núcleo familiar é um núcleo diferente. A facilidade que eu tive agora com a ajuda do meu filho mais velho é uma coisa. Gente, é uma perfeição. A assistência dele, o auxílio dele. Eu acho que sempre que a gente fala, na verdade, a gente tem que pensar nas bolhas, né? Porque assim, a gente pensa na bolha de quem é excluído de informação, a gente pensa na bolha de quem tem precocemente uma gravidez, no caso das adolescentes. A gente pensa na bolha dos que têm condições, na bolha dos que querem, sonham e tem várias formas de gestar isso, né? São muitas bolhas, na verdade. O que eu sei é que ao ponto da saúde mental, que você fez questão de dizer que queria evidenciar, por exemplo, a minha dúvida que eu escuto de muitas mulheres, como diferenciar o baby blues de depressão, né, pós-parto, de forma simples e sem estigma? Pronto, o baby blues, ele tem essa, como você bem falou, essa duração autolimitada. Então ali, 2 semanas tá passando, tá melhorando. E você consegue manter a tua rotina. Eu consigo manter o meu autocuidado, eu consigo cuidar desse bebê, não atrapalha meu sono. A depressão pós-parto, não. Nós temos questionários facilmente encontrados, validados, para aplicar com a paciente de múltipla escolha. A gente faz com a paciente, rapidinho tem lá números que nos dão scores para o meu paciente que eu preciso ficar de olho. Mas de maneira breve, assim, e sistemática. Na depressão pós-parto, ela começa a ter, muitas vezes, ela não consegue ter o autocuidado, não consegue ter o cuidado com o bebê, então começa a interferir nas relações interpessoais. É uma paciente que, por mais que ela esteja cansada, exausta, ela tem insônia. Então tem uma série de dificuldades em alguns pontos da vida que ela vai ter em alguns pontos. Ela pode começar a ter pensamentos intrusivos, pensamentos inclusive suicidas, infanticídio. Então é isso que a gente tem que ter cuidado e ter olhar, e é muito importante o olhar de quem está do lado. Às vezes, então, parece raro, mas muitas vezes a gente já escutou assim, de boca de paciente dizer: nossa, eu vejo que eu estou fazendo tudo isso, parece que eu estou vivendo o mesmo dia e no final do dia eu ainda tenho que brincar com essa criança. Então você vê que é uma fala que não é uma fala de quem está bem, de quem está curtindo isso, sabe? Então é um olhar que a gente tem que ter, é um cuidado que quem está do lado, que essa rede de apoio precisa ver, porque muitas vezes a gente vai perguntar para a paciente: como tá? Tô bem. Ponto. É a resposta que a gente escuta e vida que segue. É porque nós não estamos acostumados a escutar ou a falar. Exato. Não existe uma segurança psicológica, não existe uma formação, porque você se expressar é cultural. Exato. E às vezes você tem vergonha de externar. Muitas vezes, quantas vezes a gente no puerpério tem coisa que passa na nossa cabeça de ser julgado, que você fica: meu Deus, como que eu tô com o meu filho, que é tudo que eu queria, e eu não tô feliz. A própria mulher, ela se cobra muito em relação a isso. Como assim eu não vou mais amamentar meu filho? E as pessoas vão dizer que eu não vou cuidar da saúde dele, que eu tô sentindo dor, que eu tô querendo voltar ao trabalho, que...
E os sintomas, eles são difíceis de serem diagnosticados, porque eles são muito compatíveis com a fase que aquela mulher está vivendo. Aquela mulher, ela está sem dormir. Tem que ser um excelente médico para fazer ela está cansada, ela está com indisposição, ela sente dor de cabeça, ela sente perda de apetite, ela não consegue comer, ela não tem forças. Então, muitas vezes a família não percebe. Por isso que eu perguntei, como diferenciar, entendeu? E eles não percebem. Eu já tive a oportunidade e é um dos meus marcos profissionais. Eu tenho uma atenção muito emocional. Eu olho no olho, por isso que eu gosto de ver essa mulher na gestação. Porque quando eu a vejo na gestação, eu sei como é que ela tá. E aí, no puerpério, qualquer alteração é muito perceptível, o olhar. Parâmetro, né? Vocês já trabalharam juntas? Várias vezes. Né? Eu estava olhando vocês aqui, você falando dessa estrutura, e eu pensando como é importante no nosso estado, no Piauí, de estados que estão também contando com essa assistência, ter um centro hospitalar e uma maternidade como a Santa Fé. Com certeza. Porque, assim, é olhar para lá e ver o que foi 40 anos atrás, que foi super importante, desbravadora, com excelentes médicos, e olhar para agora com esse padrão de excelência em tudo. Por exemplo, eu estava ouvindo você falar, doutora, e a professora Tânia Sampaio está implantando na Santa Fé níveis de formulários e questionários de relacionamento com as mães que são do nível do que está sendo feito nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Do que não tem muitas maternidades no Brasil. Então, assim, ela elencou 20 novas providências de processos novos e algumas delas focadas em saúde mental. Em você ter a orientação para amamentação, porque enlouquece qualquer mãe, em você ter orientação de relação com o mundo, com você, e evitar essa depressão e saber o que está acontecendo no seu corpo. Porque, gente, é muito recente tudo isso do que vem estudado. Vocês falam sobre isso e quem teve filho há muito tempo vivia tudo isso. Sem ajuda nenhuma. De uma forma silenciosa, que era uma tortura. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês. O que ainda falta sobre futuro, né? Estudo futuros não tem como eu sair de nenhuma entrevista sem falar sobre ele, porque eu acho que ela é ponto de partida. Então, assim, o que falta ser estudado ou compreendido sobre o puerpério? Alguma coisa a gente precisa mudar na nossa sociedade, na ciência, no tratamento, para essa fase entrar numa nova página, que haja esse entendimento com a clareza que vocês colocam também? Tão bem? Eu acredito que assistência, eu acredito que a gente conseguir proporcionar para essa mulher uma assistência multiprofissional, né, com os profissionais ali ao lado o tempo inteiro, da gestação ao acompanhamento no pós-parto, faz toda a diferença. Ter esse olhar funcional, né, de vários profissionais ajudando na maternidade principalmente, porque às vezes o trabalho preventivo, ele é muito mais fácil de ser realizado do que já com o problema adquirido. Então aquela mulher, ela precisa sair, ela precisa entrar na maternidade e ela precisa sair da maternidade bem fortalecida, bem orientada, bem cuidada, bem segura, né? A gente precisa proporcionar para essa mulher uma assistência após esse período também, né? Não só daquela forma imediata, mas estar sempre em contato, que é algo que a gente já faz, né, Keliane? As equipes. Então, isso faz diferença, sabe? Faz com que aquela mulher tenha uma experiência positiva, faça com que aquela mulher, 2 anos depois, esteja grávida novamente, entrando então, em contato. O que falta é humanizar, em resumo. Acho que seria isso, o acolhimento. É muito isso, sabe? Até para uma paciente que passa um puerpério, o segundo vai ser completamente diferente. Então, é o individualizar, é o acolher os medos, as inseguranças dessa paciente e enxergar. Porque muitas vezes passa despercebido. Ela tá cansada. Não. Como é que você tá querendo escutar o que ela tem a dizer? E é muito importante isso, sentar e escutar essa paciente. Às vezes a gente passa batido, né? Como é que você tá? Tá tudo bem, vida que segue. E não é só isso. Eu vendo vocês falando assim, eu fico pensando, você falou em predição, né? Em medicina preditiva e ao mesmo tempo preventiva. A predição tá mais um pouquinho à frente, né? E eu fico falando na cultura preditiva, que tipo assim, na hora de você escolher um companheiro, escolha um companheiro
que ele vai te entender. Porque isso faz muita diferença na rede de apoio. Porque assim, e outra coisa, vamos conversar com os nossos filhos, meninas e meninos, sobre como desenvolver habilidades, porque eu acho que tudo passa por uma cultura, por uma educação, né? E de fortalecimento, né? Que eu acho que as pessoas dizem, a gente está diante de uma geração muito fragilizada. Eu discordo, eu acho que o mundo está fragilizado. E o que a gente está fazendo para fortalecer? Então, assim, toda vez que nasce uma pessoa na nossa família, uma criança, e como essa pessoa vai ser formada para ela fazer escolhas que façam sentido para ela, né? Que ela entenda o que é um apoio, ela entenda o que é segurança psicológica, ela entenda o que é direito dela, né? Porque eu acho que isso tudo passa por essas escolhas também. Ou eu estou errada, gente, eu posso estar. Não, Tá é exatamente isso. Né? E é construção, é o ambiente que esse bebê, que essa criança vai crescer, né? Tudo isso influencia muito em como ela vai se tornar e em como ela vai voltar esse cuidado quando for a vez dela do outro lado. Porque se a gente sai de vocês e tipo assim, a próxima entrevista vai ser com o ebiatra. A próxima até a gente chegar, né, na geriatria, né? Que tipo assim, é uma linha do tempo, sabe? É uma história que se constrói. E vocês são profissionais que estão muito atentas a isso. E eu acho bacana, assim, porque a forma como está se formando essas pessoas, e aí eu queria também fazer uma referência à Unicet, do curso de medicina daqui, doutora. Você é professora relevante da Universidade Federal do Piauí, que é uma universidade também que formou médicos maravilhosos e forma, né? E hoje a Unicet está colocando no mercado de trabalho o que junta o tradicional com o inovador e o que é muito humanizado. Então, gente, a medicina, como tudo, ou a gente traz embarcado a humanização das coisas, ou a gente não adianta. A gente vai nadar e vai ter pouco resultado. E é muito... As duas querem falar. E é muito interessante isso que você falou, porque assim, geralmente a gente vive numa cada vez mais subespecialização, mas você vê que é um obstetra, uma fisioterapeuta falando de saúde mental, porque nessa fase a mulher, ela tá vivendo... Quem é que eu tô vendo? É o pediatra, é o obstetra, é a minha fisioterapeuta. Então é muito importante esse olhar atento. É a terapia, a psicologia. E claro, gente, de novo falando das bolhas. A gente sabe que tem mulheres que não têm acesso a nada disso. Mas hoje se informar tá mais fácil. Entendeu? Eu acho que a internet veio para criar essa linha de acesso e de autonomia do bem e do mal. Porque isso é sobre a humanidade. Não é só sobre a internet, sempre foi a humanidade, é muito maniqueísta. Então, assim, ter profissionais com a qualidade de vocês, de trazer assuntos e temas de outras áreas, isso é de uma potência, sabe? Fico muito feliz, 2 mulheres, sabe? Mais feliz ainda porque vocês são mulheres, são mães, são médicas, e eu queria encerrar vocês dando, tipo assim, aquela dica para amamentação na área de fisioterapia, que eu sei que não é só sobre amamentar, tem um universo em torno disso. A ginecologia e a obstetrícia, que eu sei também que tem um universo que orbita. Qual seria a dica de ouro dentro de quem está hoje grávida, que está ouvindo a gente, que está pensando o que vem por aí? Eu queria saber a real e eu queria estar informada, ou para quem já acabou de ter um bebê e vai passar por isso? Qual seria a dica? Bom, a minha dica, sem dúvida nenhuma, é informação, é se preparar, né? É ter uma boa condução na gestação, escolher realmente uma maternidade que possa, né, oferecer uma experiência positiva. E a gente se orgulha muito da Maternidade Santa Fé, que oferece realmente uma experiência incrível para aquela mulher. Dias, né, em que ela vai vivenciar e vai ganhar um presente que marca a vida dela. A informação e essa preparação, ela conta muito, porque uma mulher que sabe como vai ser
o que ela vai vivenciar, o que é que ela quais são os cuidados que ela precisa ter, ela tem uma tranquilidade maior, né? Procurar sempre ajuda. Eu sou muito otimista com a nossa saúde por trabalhar tanto na rede particular como na rede pública. Eu acho que o Brasil ele é referência mundial em muita coisa. E o nosso estado do Piauí, a cada ano, também se torna referência, principalmente na nossa área de obstetrícia. Sem dúvida nenhuma, a gente oferece para as mulheres do nosso estado algo que a gente não encontra em muitos lugares do mundo. Sim. E isso é muito, muito gratificante, né? Fazer parte dessa equipe, tá proporcionando para elas uma assistência adequada, um alívio da dor, dos desconfortos, fazendo com que ela vivencie aquele período tão intenso de uma forma mais tranquila, realmente nos fortalece diariamente. E eu amo poder estar vivenciando e ter feito parte, né, dessa história. Eu acho que quando a gente faz o bem, né, a gente só recebe em troca, e eu recebo diariamente. É colheita. Doutora? É exatamente isso, né? Informação de qualidade. Quando ela sabe sobre o que pode acontecer, tanto de bom, digamos assim, como das dificuldades. Sim. Ela passa por esse momento com uma certa tranquilidade. Eu sei que vem, mas eu sei que vai passar. Eu sei que posso fazer isso aqui para tentar manejar. Então, assim, quanto mais informada essa mulher tá, mais segura e mais tranquila ela vai passar por esse momento. Que não é fácil, mas que é extremamente... É transformador. É transformador. É transformador. É muito bom. Gente, é transformador. A questão do instinto materno, ele se forma ali na perda de sono, na nova percepção, na construção, na revolução hormonal. Eu acho que nós temos aí mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Todas essas pessoas nasceram de uma mulher que passou por isso em fases diferentes da humanidade. E a gente está diante de uma oportunidade ímpar de fazer isso, ser lindo, ser bonito, como a gente sonha, como a gente romantiza, como a gente quer, mas também ter um entendimento de onde que a gente pode ajudar como rede de apoio, de onde que cada um na nossa profissão, com a nossa voz, no nosso espaço, no nosso lugar de fala, pode ajudar com informação, com apoio, seja do modo que for. Então, abrace as mulheres que acabaram de ter bebê no seu bairro, na sua cidade, se coloque à disposição, peça para ajudar, pergunte o que ela está precisando, converse com ela. Tem tanta coisa que dá para fazer, além do trabalho lindo de vocês na área da medicina e da saúde. Então, muito obrigada pelo que vocês fazem, muito talentosas, que lindas vocês. Obrigada. Obrigada a você, Maria. Foi ótimo estar com vocês, viu, Muito gente? bom. E aí, gente, elas não são irmãs, mas eu estive aqui com Kaline Matos, @Kaline com 2 N's e Y, Físio, tá? Você segue porque ela é uma potência. E a doutora maravilhosa, Keliane, ela tem nome de rainha, Keilane Carla Duarte de Araújo Melo. Gente, eu com esse monte de sobrenome aqui, eu reinava de qualquer modo. O arroba dela no Instagram é doutora Keliane, com Y no final, do Anne Duarte. E esse foi mais um Santa Fé Cast em collab com o Talkcast Preciso. Você sabe que o Talkcast Preciso é essa fase onde eu faço collabs, onde eu vou, onde vocês me chamam e onde a gente tem sempre a abordagem de temas essenciais. Esse projeto só é possível porque a gente tem essa parceria com a Santa Fé Cast e o Unicet, o Centro Universitário Unicet, e também com o Senac. E falando do Senac, a gente falou várias vezes aqui sobre as novidades da Santa Fé. Eu queria falar sobre as novidades do Senac, que vem por aí em 2026, um hub de inovação que vai ser no Gurupi, né, nesse bairro que tem uma região que está cheia de oportunidades para qualificar as pessoas, mas vai ser uma referência não só para aquela região, é uma referência dentro do ecossistema de inovação, não só de Teresina, mas do Piauí. E de cara eles vão embarcar várias atividades, eventos, experiências na área de tecnologia e também no segmento de gastronomia. Então o que vem por aí é uma das novidades, porque também vão inaugurar
inaugurar uma unidade em Oeiras. E aí é importante a gente ressaltar que ter um hub de inovação, acho que é uma página que coloca o Senac como relevante dentro dessa área no estado do Piauí. Então você não perde por esperar. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia, não deixe de acompanhar o nosso Talkcast Preciso e todos os nossos episódios no YouTube Maia Veloso e também nas nossas redes sociais. Até a próxima.